sobre o limite e a necessidade da encarnação. No Livro dos Espíritos, no capítulo 4, São Luís vem transcorrer duas mensagens interessantíssimas. A primeira sobre o limite das encarnações, se tem ou se não tem, e a segunda, a necessidade dessas encarnações. Então, o nosso querido São Luís vem nos dizer que não existe limite para a encarnação. É uma mensagem de Paris, 1859, onde ele diz que necessário que se tenha as encarnações até para que a gente possa purificar o nosso corpo envoltório do espírito, que seria o perispírito. André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, é muito interessante quando ele vem nos falar que chegamos aqui como mônadas celestes, simples e ignorantes, com a necessidade cada vez mais reencarnatória, de evolução. Tanto é que quando aqui chegamos, éramos seres unicelulares. E com o tempo, né, do ir e vir, atendendo os ciclos, chegou-se um momento onde as algas cianofícias, com os dois núcleos positivos e negativos, se acoplaram e com isso nasce a reprodução. E com essa reprodução começou a vir então a multiplicar-se através do núcleo positivo e negativo, e com isso se dá também o período limite da encarnação, porque aí tem o nascer, o crescer e o morrer. É muito interessante essa passagem de André Luiz, onde ele nos mostra quando foi que nós ensaiamos essa necessidade, né? Que foi justamente nos períodos geológicos. Ele nos fala, inclusive, que tivemos todo um exercício da respiração aeróbica. Tivemos exercício com as algas vermelhas, de toda a construção nossa da nossa corrente sanguínea. Então, é um espetáculo. Quando eu leio André Luiz, principalmente Evolução em Dois Mundos, que não é uma leitura, é um estudo, você precisa estudar André Luiz, é importantíssimo, porque aí a gente começa a perceber a necessidade dessas encarnações, né? Só crescemos, só evoluímos de acordo essa idas e vindas, né? Então, São Luís nos diz que se encararmos a encarnação somente num ponto de vista material, somente como vemos aqui na Terra, ele diz que fica uma coisa muito limitada, né? Somente aos mundos inferiores. É aí que a gente precisa perceber que na Terra nós encontramos espíritos de ordens e de classes completamente diferentes, mas ainda espíritos com a necessidade reencarnatória. Quando desencarnamos, nós sentimos essa necessidade de voltarmos. Por quê? Porque, primeiro, é Deus quem quer? Não. Ele nos criou simples e ignorantes, e para atingirmos, como diz Platão, o sumo bem, é necessário que mergulhemos em corpos para que as nossas idas e vindas venham ser representativas na nossa caminhada. Então, imagine se não houvesse a encarnação. Então, tem muitas pessoas que não acreditam em reencarnação. Então, por quê? Porque o termo reencarnação é um termo, inclusive, bíblico, existia na Bíblia.
Mas a esposa de Constantino, na época, não aceitou, porque ela se via uma pessoa muito má. Depois ela se torna até cristã, morre cristã. E ela pediu para trocar o nome de reencarnação por ressurreição. Então, no momento que acontece isso, as pessoas ficam sem saber o que é que acontece, né? Então, colocaram um céu perpétuo, colocaram um inferno perpétuo, colocaram é, o céu, o inferno, purgatório e o limbo para as crianças. Imagine uma criança ficar eternamente no limbo. Então, a gente precisa entender que a reencarnação ela é necessária. Ela é lei. Ela é uma lei. E como lei, tudo na nossa natureza nasce, cresce, morre e retorna. Então, no momento em que a gente, para crescimento, os espíritos que estão na erraticidade, que estão para reencarnar, né? Olha, tem pessoas que dizem assim, quando a gente desencarna, a gente então é espírito superior? Não. Quando desencarnamos, levamos aquilo que somos. O que é que temos na nossa sacola espiritual? O que estamos fazendo da nossa caminhada para podermos atingir um momento melhor nosso, né? Então, André Luiz ou São Luís diz assim: depende do espírito libertar-se mais ou menos prontamente, trabalhando pela sua purificação. Então, é cada um segundo as suas obras, como nos disse Jesus. Essa é importantíssimo. Somos os deuses das nossas dores. No livro dos Espíritos, lá tem: somos os artesãos do nosso destino. Gente, a doutrina espírita não traz a teoria de karma, né? De inferno eterno, céu eterno, de algo que seja paralisado. A doutrina espírita vem nos trazer o conceito de liberdade. Eu tenho livre-arbítrio, o livre agir, para que eu possa tornar a minha caminhada feliz ou infeliz. Eu só sou infeliz porque eu me torno infeliz. Eu não estou encontrando uma porta de saída. Eu não posso culpar ao outro, eu não posso culpar a Deus, eu não posso culpar a Jesus pelas minhas infelicidades, pelos meus infortúnios. Pelo contrário, quando estamos felizes, que está tudo bem na nossa vida, né? Que os bolsos estão cheios, a mesa está farta, aquele carrão está na garagem, a gente se esquece de tudo. Mas na hora da dor, na hora do sofrimento, necessário também. Nós vamos falar muito dessa palavra agora aqui, né? Necessidade. Necessário também, para que nós possamos despertar o que viemos fazer aqui. Tem pessoas que acham que veio aqui a turismo, para serem bonitas, fortonas, né? Com saúde eterna, não existe isso. Quanto mais vamos envelhecendo, mais nossa saúde vai enfraquecendo. É normal e natural do corpo físico. Estamos sujeitos a todas as suscetibilidades da natureza, não é? Como diz Divaldo recentemente, quem morre de Covid não é porque é mais nem é menos evoluído. Até porque, para o mundo espiritual, a causa mortes, a não ser que seja por suicídio ou assassinato, não quer dizer nada, né? Se você foi por uma enfermidade, se você foi porque seu corpo realmente já foi indo embora e a necessidade de ir embora foi essa, então não é porque está de Covid ou sem Covid, é melhor ou é pior. Nada disso, né? Então, é por isso que São Luís nos diz assim, né? Que é necessário considerar
o estado errante, que é o estado que a gente fica da necessidade reencarnatória, é chamado de erraticidade. Então, os espíritos André Luiz, Sheila, Joana, Manuel Filomeno, todos esses espíritos estão na erraticidade. Enquanto necessitar reencarnar para se purificar, eles estarão na erraticidade. André Luiz fala muito interessante em Evolução em Dois Mundos, né? Quando ele diz assim, que chega um momento em que existe a morte daquele espírito, mas não é o espírito em si. É como se a vestimenta perispiritual necessitasse agora de avançar outro degrau. Então, aqueles que estavam numa esfera, digamos, que nós conhecemos muito nosso lar, né? Só que nosso lar é passagem, gente. Não é uma colônia de ficar o tempo inteiro e achar que... Não, são espíritos de passagem, da erraticidade, né? Uma das. Então, no momento em que a gente percebe que esse espírito ele vai evoluindo, aquela forma da qual ele carregava, cada vez mais vai se depurando, vai mudando a ordem e a classe espiritual. E a gente vai falar delas já já. Né? Então, a gente precisa perceber, primeiro, o que é umbral? Todo mundo fala de umbral, né? Como se umbral fosse o inferno. Nem se compara, porque o inferno, a noção é de eterno. Umbral, sabe essa parte do caixão da porta? Isso também é chamado umbral da porta. E é um lugar de passagem. Não é nada eterno. E nem podemos ficar eternos. Porque nós temos um DNA divino. Deus, na sua misericórdia, nos permite, pelo nosso livre-arbítrio, a decisão de darmos o passo à frente ou estacionarmos. Não regredimos. Tudo que aprendemos na caminhada não se perde. Nada se perde. Nada. A pessoa pensa assim, meu Deus, essa pessoa vai tanto para o centro, não muda nada. Pode ter certeza que muda. Muda sim, todos nós mudamos. Então, quando São Luís diz que a passagem dos espíritos na vida corporal é necessária para que eles possam realizar com a ajuda da ação material os desígnios cuja execução Deus lhe confiou, é porque quando Deus nos colocou como mônadas celestes, simples e ignorantes, foi com uma condição de podermos sair da ignorância fazendo o melhor e outros ainda não conquistaram esse melhor e se tornam ainda nessa sombra. Eu não gosto de falar de bem e de mal, sabe? Essa coisa de bem e de mal fica muito estagnada, fica muito determinista, né? Como se fosse uma coisa eterna. E não é uma coisa tudo muito volátil. É tudo muito... muito... Não é fixo, é uma coisa volátil, é uma coisa que vai modificando de acordo com as minhas ações, principalmente os meus pensamentos e o meu linguajar. O que é que eu penso? Porque somos aquilo que pensamos, aquilo que falamos. Mas nem tudo o que falamos é o que pensamos.
Às vezes a pessoa está pensando da outra assim, nossa, tá é gorda, mas chega de junto falsamente assim, ah, como você tá mais lindinha, eu tenho a impressão que você emagreceu. Mentira pura. E a gente sente a vibração energética, né? E isso, gente, é maldade. Faz parte da escala do espírito. Olha só, nós vamos entrar daqui a pouco sobre isso, né? Então ele diz assim, que o atendimento dessa encarnação é necessário, pois as atividades são obrigatórias no desempenho, né? E para a ajuda do desenvolvimento da inteligência, principalmente. Então, quando você vê uma pessoa ignorar algo, é porque ela ainda não desenvolveu a inteligência dela para fazer o melhor. Por isso que nascemos simples e ignorantes. Da ignorância, do não saber mesmo. E tomamos o rumo. Uns estão mais à frente do que nós. Quanta gente que pode estar me ouvindo agora e ser muito mais evoluído do que eu. Né? Então, cada um tem sua evolução. E às vezes as diferenças são milimétricas, mas é evolução. Então é por isso que Deus nos concede a todos um ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir, a mesma liberdade de ação. Olha o que São Luís nos fala. Então, ele diz que todo privilégio seria uma preferência, e toda preferência, claro, é uma injustiça. Por isso que Deus não interfere na sua vida nem na minha. Ele não tem aquele jeitinho que ficou tão feio para o brasileiro, isso, né? O jeitinho brasileiro gosta de levar vantagem em tudo. Isso é a maior desonestidade que se pôde colocar no brasileiro. Então não é por aí. Por isso que a doutrina espírita ela não é estática. Ela não traz aquele céu, né? Se você errou, olha, sua penitência é essa, faça isso, que você se livra disso. Não. Ela nos ensina que através do exercício do melhor é que saímos daquele grau de imperfeição. E não através de 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria, 100 não sei o quê. Respeitando as nossas religiões vizinhas. Mas a doutrina espírita, como é doutrina, ela vem nos trazer essa consolação, que está em nossas mãos. Então, o São Luís diz assim, todo privilégio seria uma injustiça, mas a encarnação para todos os espíritos é apenas também um estado transitório. Nós estamos aqui atendendo um período e um estágio evolutivo. Evolutivo. Só isso. Estamos crescendo. Aqueles que realizam essa tarefa com zelo percorrem rapidamente e de maneira menos penosa. Aí vai sofrer menos, vai reclamar menos, vai se culpar menos, vai culpar o outro menos. Essa é a diferença, né? Então, vai muito mais rapidamente. Então, esses primeiros degraus de iniciação, mais cedo ou mais tarde, colherão esse fruto do qual fez do seu trabalho evolutivo. Cada um segundo as suas obras. Por isso que nós precisamos entender que Kardec, no Livro dos Espíritos, nos trouxe as ordens dos espíritos, né?
Então, nós temos 3 ordens: a dos espíritos imperfeitos, as dos espíritos nós temos dentro dessa ordem, nós temos as classes das imperfeições, né? Que é muito interessante, porque essa divisão é espetacular. A segunda, elas se caracterizam de espíritos bons, e a terceira são os espíritos puros. Então, a primeira ordem é de espíritos imperfeitos, a segunda ordem é dos espíritos bons, e a terceira ordem são os supremos da perfeição, né? Então, e dentro dessas ordens, nós temos as classes, né? Que nós sabemos que os espíritos imperfeitos são aqueles que ainda são ignorantes, são orgulhosos, têm muito do egoísmo, todas as paixões que lhes são a consequência. Então, essa é uma parte que cabe estarmos aqui na Terra. Somos espíritos imperfeitos. Bom é o Pai que está nos céus. Jesus disse que bom era o Pai que estava nos céus, imagine nós, né? Claro que nem todos são essencialmente maus. Em alguns mais leviandades, irreflexão e malícia do que verdadeira maldade. Ser mal é ser mal. Outro dia eu estava assistindo um seriado muito importante sobre Deus, com Morgan Freeman, e ele foi entrevistar um psicopata, e o depoimento do psicopata é terrível. Ele diz assim: eu sou uma pessoa tão má, que se me botarem na rua, eu sei que eu vou matar em série. Gente, isso é um depoimento. Eu fiquei olhando assim, meu Deus, esse homem é filho de Deus, é meu irmão. Ainda está tão preso à animalidade. Ainda está tão preso a sentimentos do não perdão, que sai matando todo mundo, vira doença. E isso é terrível. Eu até indico a vocês assistirem Deus, né? Em cada religião, como é que enxerga, né? Como é que enxerga a espiritualidade, a mediunidade, tudo isso é espetacular, né? Então, os imperfeitos, a inteligência pode achar-se neles aliada à maldade ou à malícia. Você sabe que a maldade tem que ser inteligente, né? Eu sempre digo que a inteligência tem 2 vertentes, tem para o bem e tem para o mal. Por isso que a gente tem que estar de olho nas crianças quando nascem. Qual a tendência? Está maltratando os animais, está chutando os animais, está batendo, mordendo em todo mundo, só fala em morte e matar, porque a criança ela está suscetível à educação. E ela também está suscetível ao que ela trouxe. Até os 8 anos, ela pode estar muito aberta ao que trouxe. E também pode estar muito... E também está muito... Pode não. Ela está muito aberta à nova educação. Por isso que ela voltou. Para que em cada encarnação possamos ganhar novas diretrizes. Quem vai garantir essa encarnação são nossos pais. Com a nossa encarnação, é a família. E hoje a família está de perna pro ar. São eles que têm que nos dar não só o sustento material, mas o estímulo à inteligência, aos estudos, à moralidade. É aí que a importância da criança em estar numa evangelização infantil,
Hoje eu estava assistindo com minha netinha a evangelização infantil do Sheila sobre Moisés. É lindo, as meninas se esmeram tanto, gente. É um espetáculo, tá todo mundo de parabéns pelo lindo trabalho. Então a gente precisa dar valor a essas coisas. A criança fica com sede de entendimento. Isso é importantíssimo. De colocar depois no final os pais para fazerem a prece final. E quem faz a prece final é ela. E ela faz direitinho, de olhinho fechado, depois sai distribuindo a aguinha. Ó, vovó, a aguinha de Sheila. Eu adoro. Então, isso é despertar na criança a necessidade de sair daquela escala da qual ela chegou. Dar a ela uma nova escala evolutiva, uma oportunidade para ela pensar melhor amanhã. Se ela traz consigo seus embotamentos reencarnatórios, traz consigo ainda a maldade, que nós só não fomos santos, se a gente olhar a nossa história, ai, ai, né? Teve muito sangue, muita morte. Então a gente precisa entender o que é que está acontecendo então quando eu reencarno. Qual a necessidade de olhar uma criança? Porque os espíritos disseram que é justamente nessa escala de imperfeição que o que revela é a linguagem, que revela o caráter dessa pessoa. E a gente vê isso na mediúnica, gente. Quantas vezes recebemos espíritos de linhagem ainda, de ódio, de raiva, com sede de vingança, ainda estacionada em sentimentos primevos. Ah, porque ela fugiu com meu melhor amigo. E às vezes a pessoa já reencarnou há tanto tempo, mas o outro está ali preso a sentimentos de ódio, de vingança, de raiva. É o que nos aprisiona a maldade. A inveja. Então a gente percebe a classificação desses espíritos, né? O qual é, o que é que ele faz. Então, a 10ª classe dos espíritos impuros são 10 classes. A 10ª classe, eles são inclinados ao mal, de que fazem objeto de suas preocupações. Como espíritos dão conselhos pérfidos às pessoas que gostam de ir em cartomante, né, nas quiromancias. E às vezes vai se debater com espíritos que chegam para lhe dizer coisas que, em vez de você dar um passo à frente, está dando para trás. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões. Gente, são espíritos de 10ª categoria. Está lá embaixo. Satisfeito com conseguirem retardar-lhe o adiantamento, fazendo-os sucumbir nas provas porque passam. Eu me lembrei de uma certa vez, uma irmã minha mais velha, ela se separou e foi numa cartomante. Foi numa cartomante e a cartomante disse, olhe, essa mulher dele agora fez um trabalho para você, para a sua vida dar de ré. E você vai ter que fazer um trabalho para desfazer o trabalho dela e a gente devolve para ela. Aí ela veio me contar. Eu digo, minha irmã, se fez, você está dando oportunidade agora a ela de realmente se concretizar. Para com isso. Você é espírita. Gente, o espírita também cai. Que não deveríamos, né? Porque temos a doutrina nos alertando.
Mas sabe o que é que acontece? Às vezes lemos e nem vemos. Lemos e não sentimos. Estudamos e não incorporamos. Esse é o problema. Eu disse, para com isso. Você vai fazer trabalho nenhum para ninguém? Foi que ela se aquietou, seguiu a vida dela e, graças a Deus, está muito em paz. Né? Então, nessa 10ª classe, se reconhece pela linguagem, pela trivialidade e a grosseria das expressões, nos espíritos, como nos homens, é sempre indício de inferioridade moral, senão também intelectual. Né? Adora iludir as pessoas. Gente, quantas pessoas que iludem agora na internet? Quantas pacientes já recebi iludidas com homens na internet que sabem que as pessoas estão carentes? Aí elas vão para a internet para buscar um parceiro de ideal. Porque hoje já não tem mais aquela pracinha que a gente caminhava e conhecia os namoradinhos. Não tem mais. Ser assaltada. Então, a praça hoje virou a internet. Só que do outro lado, você não sabe quem é quem. A gente, às vezes, não sabe quem é quem morando, a gente só vai se decepcionar lá com 30 anos de casado, 40. Eu já ouvi histórias terríveis. Imagine. Então, a gente precisa perceber que hoje, com essa internet, as pessoas estão iludindo. Eu tive essa paciente que ela que era um psicólogo inglês. E ela sabe muito bem inglês e conversar e PTT. Então, menina bem formada, tem duas formações acadêmicas, menina boa. Mas carente, a carência faz isso. Quando a carência bate porque você sente a necessidade do outro para lhe abastecer, pode ter certeza que você vai cair. E ele disse que vinha para Salvador, para conhecê-la melhor. Ela pegou um resort na linha verde, pagou até antecipadamente, foi ela quem pagou, ela é muito bem empregada, tem 2 empregos. Resultado, comprou flores, ainda me disse, doutora, eu tô com tanta vergonha porque eu tenho celulite. Eu falei, minha filha, vamos ver se esse homem chega. Eu preocupada com outras coisas, ela preocupada com a celulite. Resultado, você chegou, assim foi ele. Quando ela chegou em casa, ele tinha deletado ela. É aí que aquele grande sociólogo que escreveu O Amor Líquido, né? Zygmunt Bauman, ele diz que num simples delete, o rosto do outro desaparece. Você não é nada. Gente, isso é muito dolorido. Ela me chegou de depressão profunda. Então, a gente hoje, em tempos de internet, em tempos disso tudo, dessa facilidade, nós temos que ter muito cuidado, porque esses espíritos, olha aqui, a 9ª classe é espírito leviano. São ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros. Devia estar morrendo de rir da cara dela. Tem encarnado e desencarnado, gente. Leiam o Livro dos Espíritos, está lá. As escalas espíritas, né, dos espíritos. A 8ª classe, espíritos pseudo-sábios, aquele que tem um discurso maravilhoso, dispõe de conhecimentos bastante amplos, porém creem saber mais do que realmente sabem, tendo realizado alguns progressos sob diversos pontos de vista.
a linguagem deles aparece um cunho de seriedade, de natureza a iludir com respeito às suas capacidades e luzes. Mas, em geral, isso passa de reflexo dos preconceitos e ideias sistemáticas que nutrem na vida terrena. Ou do outro lado, ou daqui. Então, muito cuidado. Ah, porque ele é psicólogo, ele é doutor e não sei o quê. E daí? Isso é vida acadêmica. Vida acadêmica não significa evolução espiritual. Quanta gente aí que está matando, roubando, fazendo infelicidade na Terra com vida acadêmica, né? Então, o que a gente precisa é da academia da alma, né? Essa a gente precisa. A sexta classe, espíritos batedores e perturbadores. Esses espíritos, propriamente falando, manifestam geralmente sua presença com efeitos físicos. Isso aí são os espíritos que às vezes aparecem na nossa casa e esconde as coisas. A gente fica doidinho procurando, não sabe onde é que está, daqui a pouco está na cara da gente. Mas como, meu Deus do céu, já olhei isso aqui 1000 vezes e não vi. Isso acontece, né? E eles ficam dando risada, né? Então a gente precisa ter cuidado com essas coisas, né? E a segunda ordem são de bons espíritos. Aquele que tem desejo do bem, onde seu adiantamento intelectual é para fazer uma ciência melhor, né? Para trazer a sabedoria à sociedade através da sua bondade. Aí é diferente. Tem hábitos diferentes, né? Sua linguagem já é completamente diferente. Então, compreendem Deus, o infinito, e já gozam da felicidade dos bons espíritos. São felizes pelo bem que fazem, pelo mal que impedem. Isso tanto faz encarnado como desencarnado, somos os mesmos, somos espíritos. Quando lermos essa classe aqui, somos nós também encarnados. Suscitam bons pensamentos, desviam os homens da senda do mal, protegem a vida, né? Os que lhes mostram dignos de proteção e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos. Então, tem a quinta classe desses espíritos, que são 5. São espíritos benevolentes, onde a bondade neles é a qualidade dominante, mas não é aquela bondade de se prejudicar, não, viu, gente? A bondade no ponto certo. Que tem gente que se prejudica, que, né, morre quando chega do outro lado, viu que usou da bondade errada. Porque bondade que vai me prejudicar não é bondade. Bondade só é bom quando faz bem a mim e quando faz bem ao outro. E Jesus disse essa dialética perfeitamente. Que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, mas é como aqui, ó. É aqui. Porque se não tiver aqui, não serve para nada. Né? Então, espíritos sábios distinguem-se pela amplitude dos seus conhecimentos, preocupam-se menos com as questões morais do que com a de natureza científica, para as quais têm maior aptidão. Então, são esses os espíritos sábios. Entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista de sua utilidade, jamais dominados por qualquer paixões próprias dos espíritos imperfeitos. A terceira classe é a classe de espíritos de sabedoria. As qualidades morais da ordem mais elevada são as que caracterizam sem possuírem ilimitados conhecimentos. São dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta o juízo reto. Então, são pessoas que sabem para onde estão utilizando a sua inteligência. Porque, como a gente sabe, a inteligência também pode ser para o mal.
Então, muito cuidado com pessoas muito inteligentes, muito faladeiras, muito... De repente, não é nada daquilo. Precisa saber como falam a elas dentro da sua alma. Como são elas no convívio do lar. Como são elas no trânsito. Como são elas, né, com o outro. Porque, gente, é muito fácil a gente estudar e ter saber, né? Então, vem a primeira ordem, que é a ordem dos espíritos puros, que não tem nenhuma influência da matéria, que tem uma superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos de outra classe. A primeira classe única são os espíritos que acompanham e percorrem todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, gente. Todas elas só podem ser puras lá na primeira classe se elas atenderem à necessidade reencarnatória. Olha que beleza. Onde a gente chegou, em São Luís, né? Então, para que eu possa chegar a essa primeira classe, eu vou ter que atender todas, porque ninguém nasceu espírito puro. Todos nós fomos percorrendo por classes. E agora estamos numa classe em que estamos numa transição onde precisamos mudar pensamentos e atitudes para podermos formar daqui um celeiro melhor de bênçãos para reencarnarmos em outra atitude, em outra escala espírita, né? De entendimento maior, de evolução maior, de utilização da inteligência para o melhor. Isso é transição, gente. Precisamos sair dessa maldade. Precisamos sair dessa forma de levarmos vantagem em tudo. Precisamos sair dessa forma de politizarmos uma doença. O que me chega de pessoas revoltadas na clínica, em plena pandemia online que eu estou atendendo, porque o parente morreu de uma coisa e estão botando que é Covid, gente. Então, isso é uma falta de respeito, não só ao morto, mas aos parentes, à sociedade. Então, isso é politizar. Então, quando é que nós vamos sair disso? Então, vocês vejam que está sendo um momento onde todo um lodo e uma lama está subindo. Nós estamos conhecendo tudo que presta e o que não presta. Eu nunca vi tanto vídeo, tanta live com pessoas levantando bandeiras da espiritualidade, que antes não tinha. As pessoas tinham até vergonha de se dizer espíritas ou espiritualistas. E hoje eu vejo médicos, eu vejo de todas as classes fazendo live, fazendo tudo, fazendo vídeo, vendendo cursos, para que as pessoas se encontrem. Olha que coisa bonita, essa é a parte boa também. Mas, por outro lado, a gente vê que as notícias estão as piores possíveis. Nós estamos entre a sombra e a luz. E precisamos ter muito cuidado. Para onde estamos indo? Você quer a sombra na sua vida? Siga os que estão na sombra. Você quer a luz? Siga a luz daqueles que têm a luz para iluminar os nossos caminhos. Faça a sua luz brilhar. Que a luz se faça em todos nós. Que possamos ter uma consciência maior da nossa estada na Terra, do que aqui viemos buscar, do que aqui viemos fazer. Porque não viemos a turismo. Uns fazem daqui hospital, outros penitenciária. Eu adoro fazer de escola. Estamos aqui para aprendizagem. Estamos indo embora. Estamos envelhecendo. Todos nós estamos envelhecendo.
Estamos cada vez mais indo embora rápido. Então, que tenhamos a compreensão da nossa passagem aqui, da nossa necessidade reencarnatória, para não perdermos tempo, em nome de uma doutrina de luz, de libertação espiritual. Se você estiver se escravizando, é você quem está fazendo isso, não é a doutrina. Releia, crie novos conceitos e sigamos em frente. Porque Jesus nos disse: eu venci o mundo. Então, se ele venceu o mundo, com ele também venceremos. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Muita paz, que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos dê uma Páscoa de muita alegria em casa, com os nossos entes queridos. Se você tem alguém que está doente, ou se conhece que alguém está doente, confie em Deus. Ele sabe tudo o que necessitamos. Ore, confie, tenha fé e não desespere. Somos filhos de Deus e aqui retornaremos. Muita paz, que Deus nos abençoe e nos ilumine agora e sempre. Adorei estar com vocês. Um grande beijo na alma. Tchau.